Boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, começando mais um Pod EJA, diretamente aqui da Escola Ambientalista Chico Mendes, que fica entre a M010 e a BR-74. Vamos ter um super papo aqui com a nossa turma da Educação de Jovens e Adultos da Escola Ambientalista Chico Mendes. Boa noite, Andréia. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, Frank. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, Franklin. Boa noite, Andréia. Sejam muito bem-vindos ao Ambientalista Chico Mendes. Então, vamos fazer a primeira pergunta para o professor Luiz, né? Que já trabalha com a EJA há bastante tempo. E, professor Luiz, fale um pouquinho da EJA, da importância da EJA no processo educacional dos estudantes daqui da Escola Ambientalista Chico Mendes. Bom, eu acho que eu sou o professor ideal para falar da EJA. Eu sou professor de EJA na SEDUC, né? E na CEMED também. Trabalho pela manhã com alunos de EJA e à noite também com alunos de EJA, né? Eu vejo assim que é um público muito importante, né? Pra gente, é o meu cliente, é a minha clientela, essas pessoas, né? Então, eu nem me lembro mais há quanto tempo eu trabalho com a aluno da EJA. Eu acho que tem mais de 10 anos, né? Então, assim, eu não gosto de falar muito de clientela porque eu não vejo uma relação assim, não. São pessoas que a gente está acostumado a lidar, né, há muito tempo, e assim, eu vejo como boa parte dela, depois que a gente acaba, depois que elas acabam formando-se, né, no fundamental, se tornando até amigos da gente, a gente encontra por aí, e assim, a relação continua muito boa. Então, eles são muito importantes para mim, e eu imagino que para a maioria dos colegas. Muito obrigada, professor Luiz. Estamos aqui com a professora Salete Pacheco, professora do 2º segmento de língua portuguesa, tetracampeã já do Círculo de Leitura, e mais um ano ela está aí juntamente com os estudantes da EJA para mostrar o trabalho que os estudantes estão desenvolvendo ao longo das suas atividades de sala de aula. Lembrando que se nós citarmos aqui alguns convidados, daqui a pouco, na continuidade do vídeo, eles também vão aparecer aqui, vão dar suas palavrinhas aqui, nossos convidados especiais, tanto os professores como os alunos aqui da Escola Ambientalista Chico Mendes, né, Andréia? Com certeza. Então, Salete, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho do desenvolvimento das suas atividades ao longo desse tempo, né, desse primeiro semestre que vocês estão desenvolvendo aqui na Escola Ambientalista Chico Mendes. Boa noite, Andréia. Boa noite, Franklin. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse projeto, que é o Círculo de Leitura e Escrita na EJA. E todos os anos é um desafio, né? Um desafio muito grande, porque nos deparamos com alunos que há muitos anos estão sem pisar na sala de aula, sem sentar numa sala de aula. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando, e aí a gente vai trabalhando a questão dos gêneros literários. Como já foi dito, a escola já ganhou alguns prêmios com o gênero cordel, com o gênero crônicas. E aí nós pensamos e nesse ano a gente pensou em trabalhar fábulas. Mas por que fábulas? Geralmente esses gêneros, eles surgem naturalmente em sala de aula, né? E aí os alunos falando sobre os animais de estimação, a gente estava uma conversa despretensiosa em sala de aula, eles começaram a falar nos animais de estimação, quase todo mundo tem, né? Que interessante, professora, né? Então, com uma conversa, com um diálogo em sala de aula, vocês conseguem ali tirar uma temática e trabalhar essa temática, né? A partir do desenvolvimento dos próprios estudantes, da fala dos próprios estudantes, né? Isso, exatamente. Então, primeiro eu trabalhei as fábulas, foi trabalhado o gênero, as características da fábula, e aí cada aluno foi contando a respeito de algum animal que tem em casa. Eu disse, professora, mas eu não tenho um animal, mas meu pai
tem, vizinho tem, avó tem. E aí surgiu essa ideia de trabalhar fábulas. E já dando um spoiler, eu pedi aos alunos, para os alunos contarem alguma história com seus pets, né? E o que aconteceu? A partir daí, a gente foi transformando numa fábula. Porque o que é uma fábula? Né? São histórias onde os animais são os personagens e esses animais, eles falam, eles ficam tristes, eles agem tal qual o ser humano. E aí cada um aos pouquinhos, claro que a gente ainda está caminhando aos passos lentos, não é fácil, dizer que é fácil não é. Não só na EJA, mas em qualquer categoria de ensino. Professora Salete, isso faz com que nós tenhamos uma curiosidade e imaginamos várias perguntas para fazer. Mas uma que eu gostaria de fazer para a senhora é assim: diante desse contexto do cotidiano, do dia a dia, tendo esse retorno deles, como essa história que a senhora falou, qual é aquele momento que a senhora pode dizer assim para a gente, esse aqui é aquela virada de chave, aquela história interessante que, a partir que você vê uma evolução dentro desse processo, tem algo a falar sobre isso? Assim, basta um texto ser produzido. Quando um texto é produzido, e eu leio esse texto aos outros alunos, eles começam a se interessar e pensar, poxa, se fulano foi capaz, eu também sou, por que não? Porque como eu falei no início da minha fala, né, como foi dito, é um desafio muito grande a leitura no nosso país. E ainda mais a escrita, produzir, transformar o pensamento e transcrever, né? Não só para aluno de EJA, mas a gente, às vezes, a gente não tá inspirado, e aí não adianta forçar. As coisas têm que ser natural quando se trata de produzir, de produção. Dando continuidade, estamos aqui com a dona Lindalva Bruce, estudante do 2º segmento, 8ª etapa, que vai falar um pouquinho do desenvolvimento das atividades da sala de aula, do círculo de leitura. Boa noite, dona Lindalva, fique à vontade para falar Boa noite, dona Lindalva. Boa noite. Bom, vocês devem estar curiosos para saber por que uma pessoa de 64 anos está numa sala de aula, mas não foi porque quando eu era jovem eu era preguiçosa. É que eu vim de Taquatiara, então a gente estudava no ramal. No ramal não tinha boletim, não tinha como avançar. A gente era 14 irmãos. E era muito, papai não tinha condição de dar. Então a gente fomos passando e não tivemos uma sala de aula, porque no tempo, né, nessa época, minha mãe nunca pisou na sala de aula, nem o papai também. Então fomos crescendo, fomos ver nossa vida, vim morar em Manaus. 2020 eu resolvi estudar, 2020. Aí eu falei para minhas filhas, eu vou para uma sala de aula. Elas não acreditaram, mas eu meti o pé e fui para a sala de aula, e até hoje, graças a Deus, estou aqui no Chico Mendes. E a história da fábula, que vem da gente criar animais, a história que eu vou contar é da uma gatinha e o jabuti. Na época da minha mãe, a gente criava muito animais. Cachorro, papagaio, periquito, curica, tudo a gente criava. Jabuti, tudo a gente pegava e criava. Porco do mato. Então veio do tempo da minha mãe, né? Da minha infância, criar animais, né? E a minha irmã, uma vez, ela falou assim pra mim, assim, Dalvinha, antes de me morrer, eu vou te dar o meu jabuti. Aí eu falei assim, poxa, mas não tem como que eu vou criar jabuti lá em casa? Ela disse, não sei, eu vou te dar esse jabuti. Peguei o jabuti dela. Foi crescendo, trabalho com refeição em casa, e de repentemente foi um pessoal almoçar na área de trás. E quando eu fui colocar macarrão, que ele adorava macarrão, sumiu. Aí eu fiquei triste, corri atrás, não achei, corri pro lado, corri pro outro lado. Meu esposo saiu batendo no mato para ver se achava, não achamos jabuti. Aí eu fiquei triste demais. Aí eu disse, os homens levaram meu jabuti. Aí eu fui pra câmera lá no condomínio, que eu moro aqui no Lusitano. A gente foi puxar nas câmeras todinha, rua por rua, se os homens não tinham levado uma bolsa.
lá de casa, talvez o jabuti estava dentro, né? Mas não estava. Resumindo, passou 15 dias e eu ficava triste e falava, gente, eu sou evangélica, e pedia oração. Dá para orar pelo jabuti, pro grandão voltar? Aí meu irmão dizia, meu irmão caçula, mano, eu tô orando por ele, mas ele vai aparecer. E eu chorava muito, que a minha irmã morreu. E depois que ela me deu jabuti. Então, eu falei pra minha irmã disse, olha, ele tá escondido. Eu digo, mas aonde que esse grandão tá escondido? Tá bom. Eu acho que ele falou assim, eu vou dar uma volta. Tô cansado de dormir aqui, né, nesse relento, né, e tal, é chuva, é sol. E rodou pelo lado, entrou pela porta da sala, que é grande, se escondeu. Tem a Cristal, a gatinha, e ela entrava, olhava e voltava, olhava e voltava. Aí um dia eu estava sentado lá no estofado. Ana Lindalva, Oi. a gente vai deixar essa história para a grande, né, a grande competição do Círculo de Leitura. Tá então, bom. Quem é vivo sempre aparece. Aê! Que história maravilhosa, professor, dona Lidal. Mas essa história vocês só vão acompanhar Essa depois. parte aí vai ficar guardada, tá? E na hora lá do evento ela vai sair para alimentar a curiosidade desse povo. Estamos aqui com o estudante Raimundo Freitas, do 2º segmento, 7ª etapa, que vai contar um pouquinho pra gente da fábula que ele escreveu do Círculo de Leitura. Boa noite a todos. Na verdade, eu não vou contar o que eu escrevi aqui. Eu vou contar outra história. Eu vou aqui incorporar o meu pequeno cachorro, o Mickey. Na verdade, eu não chamo nem ele de cachorro. É um menino. É um menino. Porque ele faz coisas assim que você diz, rapaz, isso é um menino em vez de um cachorro. Posso incorporar o cachorro? Pode. Aqui estou eu, Mickey. Vocês não têm noção como eu amo o meu pai. O meu pai é um homem muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pra rua caçar briga, porque o meu pai me defende. Aí quando o cachorro da vizinha não tá solto pra me brigar com ele, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra areia do vizinho. Fico deitado, se arrabulhando. Aí o que eu faço? Pego o carrapato e venho pro colo do meu pai, ele me catar e tirar os carrapatos. Ele me cata horas e horas. Pense num homem paciente. Nem Jó teve a paciência que meu pai teve. Então, depois que ele me cata tudo direitinho, que me dá banho, de tantas vezes eu fazer isso, o que eu aprendi? Aprendi a tirar meus próprios carrapatos, não me meter nas confusão, e eu aprendi a matar carrapatos, justamente do jeitinho que o meu pai me ensina. Ele tirava o carrapato, aí ele esfregava assim na rua, mas é lógico que o carrapato não estava mais lá. Aí ele batia na rua, aí eu ficava doido, ficava avançando em cima. Com isso eu fui aprendendo a matar os carrapatos. Aí eu não preciso mais que ele tire meus carrapatos. Aí o que eu fiz? Eu digo assim, bem, eu vou passar o dia por aqui brincando. Quando meu pai chegar de tarde, eu vou ensinar pra ele que eu sei lutar capoeira. Aprendi um golpe novo hoje. Aí quando ele chega é uma alegria danada. Alegria danada. Cortando a história, resumindo. Queridos professores, assim como eu sou um cachorro que aprendi, que não penso, não tenho raciocínio nenhum, mas eu aprendi com meu pai, matar carrapato, dar salto mortal, lutar capoeira.
acredite que pelo menos de cada sala, um aluno de vocês vai aprender alguma coisa e levar para a vida. Não esmoreça. Continue fazendo o que vocês fazem de melhor. Nunca estudei numa escola tão boa que nem o EJA. Deus preparou isso para mim. Muito obrigado a todos. Isso aqui, sim. Moral da história. Queridos professores, continue. Se isso aqui fosse uma junta médica, eu diria que seria a melhor do mundo. Porque aqui não tem professores, tem especialistas. Eles são muito mais dedicados do que os alunos. Não é fácil passar o dia todinho no sol quente, trabalhando de roçadeira, arrancando mato, aí vim pra cá, mas eu vim alegre satisfeito. Porque aqui eu sei que tem muito mais que uma junta médica, tem uns professores da melhor qualidade. Muito obrigado, seu Raimundo. A sua história nos emocionou. Graças a Deus, hoje nós temos aqui a possibilidade de estar registrado para os anais da história do ambientalista Chico Mendes e para o mundo, porque quando está gravado a gente pode recorrer a essa emocionante história, que eu diria até que é uma história de amor, né, entre o Mickey e o Raimundo? Isso. Então é uma história de amor entre o Mickey e o Raimundo. E olha, o detalhe que o Mickey, ele não é meu. Ele não é meu. Ele mora lá, ele é do meu filho. Mas ele tem um amor muito grande por mim. Muito, muito grande. É o único cachorro que fica em pé no meu colo. Né? Eu acho que ele... É maravilhoso. Ele lhe escolheu. Muito obrigada, seu Raimundo, pela sua fala emocionante, que emocionou a todos. Vocês não estão vendo, mas nós temos um público aqui por trás dos bastidores. Todo mundo emocionado, chorando, né? E assim como a dona Lindalva, seu Raimundo e a Luana, que vem daqui a pouco, eu acredito o Mário, que está aqui nos bastidores, na técnica, para fazer um convite depois para outro momento como esse, um outro podcast, porque merece. Assim como a professora Salete. Luiz Carlos. Muito obrigado. Nada. E para finalizar, vamos chamar a estudante Luana Simões, também do segundo segmento, 8ª etapa, que vai falar um pouquinho da sua fábula, né? É uma adolescente, tivemos dois senhores, né? O senhor Raimundo e a senhora Lindalva falando, e agora a gente tem uma adolescente que também faz parte do público da EJA. Então, Luana, fala um pouquinho da sua fábula, da sua construção pra gente. Vou falar sobre a minha fábula, né? Que é sobre o leão, que ele ficou muito doente e ele teve que voltar. Só que ele ficou tão doente que não tinha como ele caçar novamente, né? Aí o que ele fez? Ele pensou em um plano, aí ele pegou e chamou seu amigo Zazu. Aí ele chamou e disse para ele falar para todos os animais, né? Para vir visitar ele. Ah, tá. Aí o Zazu foi e visitou, né? Chamou cada animal para visitar o pobre leão. Aí cada animal veio o veado, o porco selvagem e os outros lá. E veio o gato e o coelho. Só que na hora de eles entrarem na toca, o coelho, ele veio, ele viu que não tinha nenhum rastro entrando, só saindo. Aí o gato, como o gato era muito curioso, aí ele pegou, ele entrou na toca. E o coelho, ele veio e foi embora pra casa dele, deixou lá, né, já que ele queria entrar. Aí depois de lá, eles nunca mais se viram. E a minha moral foi, né, a curiosidade matou o gato. Muito bem, Luana. A gente gostou muito da sua história, viu? Muito obrigada, viu? Luana, muito obrigado pela sua história. É autoral, que coisa boa. Sim, Você pode continuar escrevendo outras fábulas, outros gêneros, né? Com a colaboração da professora, dos livros, das pesquisas. Parabéns pela
pela sua produção, tá? Tá, muito obrigada. Então, dando continuidade ao ciclo de conversa aqui no nosso Pod EJA, falando do ciclo de leitura e escrita na EJA, nós tivemos participações especialíssimas, né, Andréia, hoje, com a dona Lindalva, a Luana, o seu Raimundo, a professora Salete e o professor Luiz Carlos. E hoje, e agora nesse momento, nós estamos aqui a nossa gerente pedagógica, Patrícia Tavares, que eu sei bem que ela se emocionou bastante, assim como quem estava lá nos bastidores, a ponto de chorar, porque são histórias inspiradoras. E isso valeu muito esse podcast de hoje. Já fica o convite, Mário, para fazer outros, porque foi realmente inspirador e emocionante, criativo também. E fique à vontade, professora Patrícia Tavares, nossa gerente pedagógica, para fazer suas considerações para esse momento, né? Para você que acompanha a parte pedagógica da DDZ Rural. Boa noite, colegas. Boa noite, Andréia, Franklin, aos professores e alunos. Esse momento foi só uma prévia das nossas fábulas produzidas aqui na Escola Ambientalista Chico Mendes, direto da DDZ Rural, tá? Então, assim, teve momentos de emoção, momentos que vimos a produção realmente individual, autoral dos alunos. Então, assim, a escola ela vem numa trajetória assim bem importante, né? Nessa participação da EJA, a cada ano tendo o seu destaque dos seus alunos com gêneros diferenciados. E esses gêneros, eles vêm para mostrar a vivência de cada aluno. Então, isso é fundamental. É fundamental o aluno participar, é fundamental os professores estarem nesse acompanhamento. Então, essa produção, ela vai surgir. Ela vai ter esse resultado, esse produto. E isso é fruto de todo um conjunto. O conjunto da vivência, o conjunto do profissional, que é o professor, quem está dando esse suporte. Então, assim, não tem como ser diferente, não tem como ser emocionante, né, como a fala do Raimundo, como a produção da Lindalva e da Luana, tá? Então, assim, os nossos parabéns a essa equipe de profissionais, ao diretor, tá, da escola e a DDZ Rural como um todo, né? É satisfatório e emocionante realmente nós estarmos participando desse momento, e vocês vão conhecer mais histórias ainda, tá? Podem esperar, tá? Parabéns a todos. Muito obrigada, nossa gerente pedagógica Patrícia Tavares. E ela já deu um spoiler, né? Aguarde, porque teremos mais novidades pela frente. Aguarde as próximas histórias, as próximas escolas. E fiquem ligados aí no nosso Pod EJA. Pod EJA. Muito obrigada a todos. Queremos agradecer a todos, finalizando aqui o nosso Pod EJA, com uma palavra que me inspirou para fazer essa fala agora, quando a professora Salete falou que um texto apenas é uma motivação que inspira os outros para dizer que um consegue, os outros vão conseguir, e consegue muito. A gente tem umas histórias maravilhosas aqui e pode flutuar para outros gêneros também, né? Nós estamos aqui com a fábula e essas histórias foram inspiradoras. É apenas um aperitivo para outros momentos, né? Que nós vamos ter, e são campeões. Já são campeões todos vocês. Eu gostei, seu Raimundo, quando tetracampeões. Quando fala dos professores, isso é uma valorização de uma via de mão dupla, né? Com a professora com respeito a vocês e vocês com respeito à escola, a professora Salete, assim como o professor Luiz Carlos e a todos aqui da Escola Ambientalista Chico Mendes. Vamos, para fechar com chave de ouro, o nosso Pod EJA Rural. Uhul!